E o Corinthians teve quase 500 milhões de reais confirmados, só que em dívidas com a prefeitura. Zagueiro Marquinhos, cria do Terrão, astro do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira, já está fazendo planos para voltar ao timão. E entendam por que dificilmente o Corinthians terá o paredão Hugo Souza e também o André Carrilho no próximo compromisso que será contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro. Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. E o vídeo de hoje é um oferecimento do Super App da Gringo. No Super App da Gringo você resolve seu IPVA, consulta multas Renavan, baixa CRLV e tem a sua CNH digital em mãos. E sabe o que é melhor? No Super App da Gringo você parcela todos os seus débitos em até 12 vezes no cartão de crédito com total segurança. Eu vou deixar um link no comentário fixado do vídeo para você baixar o Super App da Gringo e conhecer esse aplicativo que é o melhor amigo do motorista. Começando esse vídeo de hoje falando sobre dois importantes desfalques que o Dorival deverá ter no próximo compromisso do Timão, que será contra o Fluminense fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Estamos na data FIFA, o último compromisso do Timão aconteceu no último domingo na Neoquímica Arena, jogo de 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. Recebemos a equipe do Flamengo e ficamos no empate, mais um jogo sem vitória. Corinthians acumula 7 jogos sem vencer, absolutamente que existe uma pressão. Após o empate do último domingo, entramos na data FIFA, um período em que os jogadores que não foram convocados para suas seleções terão dias para trabalhos e também para descansos. Dentre jogadores do Corinthians que saíram para servir seleções, o nosso paredão Hugo Souza, seleção brasileira, André Carrilho, por exemplo, a seleção do Peru. O próximo compromisso do Corinthians será no dia 1º contra o Fluminense no Maracanã, e será praticamente impossível o Corinthians contar com os dois. O paredão Hugo Souza dificilmente será titular no compromisso que a seleção brasileira terá no dia 31. E ele vai estar nos Estados Unidos. Então, um dia antes desse jogo contra o Fluminense, pela questão de logística, ficará bastante complicado ele retornar. Já no caso do Carrilho, ele também jogará contra a seleção do Honduras no dia 31, só com detalhe, o Carrilho muito provavelmente será titular. Então, mesmo o Hugo Souza sendo reserva na seleção e o Carrilho sendo titular, claro que complica ainda mais, só que pelo fato do tempo que eles terão para voltar, cansaço e tudo mais da viagem, então será praticamente impossível o Corinthians ter os dois diante do Fluminense no dia 1º de abril. A minha opinião quanto a esses dois jogadores que dificilmente o Dorival terá à disposição para o jogo contra o Fluminense é a seguinte. No caso do Carrilho, o Corinthians acaba tendo várias opções para o meio de campo. E o Carrilho hoje, por exemplo, ele não é um titular absoluto. Capitão, você está dizendo que o Carrilho não fará falta? Não estou dizendo isso. É sempre bom contar com todos os jogadores. E o Carrilho é uma peça importante, apesar de não estar em uma boa fase. O Carrilho é um jogador que a qualquer momento ele pode criar uma situação boa para nós, sendo ofensiva e até defensiva. Agora, no caso do Hugo Souza, preocupa. O Hugo Souza é titular absoluto. O nosso reserva imediato é o Felipe Longo, que já está há um bom tempo machucado. Então, provavelmente teremos uma estreia nessa, se realmente o Hugo Souza não poder atuar. Enfim, estamos falando de dois jogadores importantes para o grupo, não somente pelo fato de titular absoluto ou não, o Hugo Souza é titular absoluto, e claro que farão muita falta e, pelo jeito, pela logística, já é tratado como praticamente certa a ausência dos dois. Claro que não dá para cravar, vai que de repente alguma coisa se adianta, mas será praticamente impossível o Dorival contar com eles.
E agora vamos falar sobre quase 500 milhões de reais confirmados no Corinthians. Eu poderia estar aqui falando de dinheiro novo, algum contrato de patrocínio, mas na verdade o Corinthians teve quase 500 milhões de reais confirmados, só que em dívidas com a prefeitura. O Timão apareceu na lista dos maiores devedores de impostos municipais de São Paulo, divulgada pela prefeitura na última terça-feira, dia 24 de março. O Corinthians ocupa a 37ª colocação com uma dívida ativa de aproximadamente 450 milhões de reais. A lista inclui empresas como bancos e instituições e também traz outro clube tradicional, o Jockey Clube da cidade, que também figura entre os maiores devedores. O ponto preocupante que vai além disso é que sabemos que as dívidas do Corinthians hoje estão na casa de 2 bilhões e 800 milhões de reais. Nesse montante que o Corinthians apareceu na prefeitura, inclui débitos com a prefeitura da cidade, que o Corinthians acabou não honrando, não pagando da forma correta dos últimos anos. Destacando que essa dívida absolutamente que cai como uma bomba. Até o momento nós não tivemos atualizado no site do clube o balancete. No mês de abril, a gestão do Osmar Stabile vai ter que apresentar as contas, lembrando que teremos a votação das contas, por exemplo, do ano passado, que acredita-se que o Corinthians terá um déficit que estará próximo dos 300 milhões de reais. Então, o Corinthians teve confirmado 450 milhões de reais em dívidas com a prefeitura. A minha opinião quanto ao Corinthians ter aparecido entre os principais devedores da prefeitura da cidade de São Paulo é a seguinte: que absurdo. Um clube que arrecada quase 1 bilhão de reais, que ao longo dos anos vem aumentando as receitas. Claro, o Corinthians ainda arrecada muito menos do que poderia arrecadar. Só que a principal pergunta que vem é: o que fizeram com todo o dinheiro que foi entrando no Corinthians ao longo dos últimos anos? É por isso que o Ministério Público está investigando os supostos crimes dentro do Timão. E aí eu falo para vocês, alguém ainda é contra uma intervenção judicial? Alguém ainda se posiciona contrário a uma intervenção? Vejam a situação do Corinthians. É dívida com a Caixa Econômica Federal, é dívida com ex-jogador, é dívida com a prefeitura. O Corinthians, nesse ritmo, vai entrando cada vez mais em uma situação e depois ficará muito difícil de sair. A força do Corinthians está em nós, os torcedores. O que fizeram com o Corinthians ao longo dos últimos anos é algo inaceitável. Por isso que eu quero que o Ministério Público conclua todas as investigações o quanto antes possível, descubra os reais crimes e os reais culpados e que paguem pelo que fizeram com o Corinthians. Vejam a situação do clube. Volto a dizer, era para mim estar falando aqui de 500 milhões em patrocínios, em novas receitas, mas não. O Corinthians atingiu quase 400 milhões de reais. O Corinthians teve confirmado quase 500 milhões de reais. Só que em dívidas com a prefeitura. E isso é inaceitável. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre o zagueiro Marquinhos, que já está fazendo planos para voltar ao Corinthians. É isso mesmo, eu vou explicar tudo certinho para vocês. O Marquinhos, hoje, com 31 anos, é astro do Paris Saint-Germain e um dos principais nomes da seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo na metade do ano. O Marquinhos, ele já deixou o Corinthians, ele é cria do terrão há muitos anos, há mais de uma década que o Marquinhos deixou o Corinthians. Ele tem uma história um tanto quanto interessante dentro do Timão. Ele que fez a base, cria do terrão, passou a ter algumas oportunidades nos profissionais
mais precisamente ali entre 2011 e 2012. Inclusive, ele esteve no grupo campeão da Libertadores da América e esteve com a camisa 10. Mediante as inscrições, as regras da Libertadores, o Marquinhos foi inscrito, o Adriano Imperador havia deixado o Corinthians, ele era o camisa 10, aí o Marquinhos acabou ficando com a camisa 10 naquele grupo. Um detalhe interessante sobre o Marquinhos, que chama muita atenção, é que o Marquinhos ele não era utilizado pelo Tite. O Tite não acreditava que o Marquinhos se tornaria um grande zagueiro, criticava até a altura do Marquinhos, e no final das contas o Corinthians acabou vendendo o Marquinhos em 2013 nem por 10 milhões de reais. E aí a história do Marquinhos caminhou até hoje onde ele está. Um astro do Paris Saint-Germain, do futebol europeu, da seleção brasileira. O Marquinhos está com os compromissos com a seleção brasileira durante essa data FIFA. E durante entrevista, ele acabou citando o Corinthians e que vai dar prioridade ao Timão caso retorne ao futebol brasileiro. Vamos para as palavras dele. Eu tenho mais 2 anos de contrato com o PSG e depois vamos ver. Se eu for voltar ao Brasil, eu quero voltar bem. E no Brasil é muita pressão, principalmente no time que eu gostaria de voltar, que é o Corinthians. É o clube do meu coração, criado desde menino no Parque São Jorge. Mas não dá para voltar caindo aos pedaços. Se um dia eu voltar ao Brasil, com certeza o Corinthians vai ser uma prioridade. É o clube que me abriu as portas, onde tudo começou. Tenho um carinho enorme e gostaria muito de vestir essa camisa novamente. Então, o Marquinhos já faz planos para voltar ao Corinthians, falou que tem mais 2 anos de contrato com o Paris Saint-Germain e já, como eu disse a vocês, voltar para o Timão é prioridade para ele. A minha opinião quanto a essas palavras do Marquinhos é a seguinte: o que eu acho legal no Marquinhos é que tudo que aconteceu com ele na transição que ele teve base profissional, detalhes que não foram agradáveis, principalmente com essa história que eu falei para vocês do Tite, que não dava oportunidades para o Marquinhos e tudo mais. Inclusive o Tite, que não quis aproveitar o Marquinhos no Corinthians, acabou aproveitando e muito ele na seleção brasileira. Então, um grande erro aí do Tite, que teve muitos acertos, mas também temos que falar dos erros. O interessante no Marquinhos é que ele não quer voltar para o Corinthians, como ele disse, usando as palavras caindo aos pedaços. Marquinhos quer voltar bem. Então ele tem mais 2 anos de contrato com o PSG. Ele está com 31, até 33. Se ele não renovar, eu acredito que ele não vai pensar 2 vezes para voltar para o Corinthians. Então, podemos estar aí muito próximos do retorno do Marquinhos. E o Marquinhos eu garanto para vocês, com 33, 34, 35 anos, ele ainda estará muito bem. Eu cito para vocês o exemplo do Gabriel Paulista, com 35 para 36 anos, ainda muito bem. São jogadores que se cuidam muito, muito dedicados às suas questões físicas. Então, eu acredito que o Marquinhos, com 35, 36 anos, e ainda mais o Marquinhos no futebol brasileiro, vai estar acima da média de praticamente todos os zagueiros. Então, eu gosto dessa, dessa dedicação e de jogadores que se formaram no clube e ainda mantém essa gratidão. E o Marquinhos é um cara muito honesto, um cara muito sincero no método de vida dele. Então, na minha visão, o Marquinhos já está fazendo planos para voltar ao Corinthians. Essa é uma visão que eu tenho. Claro, muitas coisas ainda podem acontecer. De repente, daqui um ano, o Paris Saint-Germain faz uma proposta irrecusável para ele ficar. Que eu acredito que pelo menos mais um ano de contrato vão tentar fazer com que ele permaneça. Enfim, muitas coisas vão ainda acontecer. É como se diz, muita água ainda passará embaixo da ponte. Mas volto a falar, para mim, Marquinhos, astro do Paris Saint-Germain, da seleção brasileira, já está fazendo planos e ele quer voltar para o Corinthians. Essa que é a grande realidade. Enfim, claro, vamos aguardar todo o tempo e, claro, lá na frente vamos ver o que acontecerá. Eu torci muito para ele voltar. Eu gostaria que voltasse o quanto antes.
Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo e também deixem um like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço e vai, Corinthians!